Caro jovem, muito boa tarde. É um prazer poder falar com você. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador do seminário aqui em Curitiba. Espero que possamos ter um tempo maravilhoso juntos nesta aula hoje. Nossa aula hoje fala sobre Efésios 2, Efésios 5, de 21 a 33 e Efésios 6, de 1 a 4. Como eu sempre digo, existe tanto para aprender com este profeta maravilhoso, esse missionário poderoso que foi Paulo no Novo Testamento, testificando e ensinando a respeito do Salvador, Jesus Cristo. Então, Paulo, ele começa no capítulo 2, no versículo 1, ele começa testificando a respeito do Salvador Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: e vos vivificou, falando sobre Cristo, e Cristo vos vivificou, estando vós mortos pelas ofensas e pelos pecados. Todos aqueles que fomos batizados sentimos uma novidade de vida, recebemos o Espírito Santo, isso amplia nossa capacidade de viver e de ser guiados por orientação divina. Somente Cristo poderia fazer isso por cada um de nós, nos vivificar, nos santificar, nos transformar, nos redimir, nos salvar, ou qualquer outro adjetivo que Cristo tenha feito por cada um de nós. Vou utilizar agora um vídeo do Elder Baldwin, e ele vai ensinar com poder a respeito de como Cristo ele fez isso, ok? Então, vamos aqui, o vídeo, ok. Um minutinho só, vai começar. Em Idaho Falls, há um belo aeroporto. Perto do aeroporto fica outra parte da cidade muito bonita e bastante utilizada, o Parque Freeman. Olhando do parque para o rio, lá embaixo, vê-se o majestoso templo de Idaho Falls, branco e imaculado, erguendo-se de um amplo patamar. Esses dois belos e bem frequentados lugares costumavam ser aterros sanitários. Aterro sanitário é um lugar em que se enterra o lixo entre camadas de terra. A definição de reabilitar é retornar à conduta correta ou apropriada. Resgatar de um estado indesejável. Morei em Idaho Falls quase a vida inteira. Contribuí com muito lixo para aqueles aterros ao longo de mais de 50 anos. O que as autoridades municipais pensariam se um dia eu aparecesse numa das pistas do aeroporto de Idaho Falls ou no meio daquele parque com uma escavadeira e começasse a abrir buracos? Quando me perguntasse o que estava fazendo, eu responderia que queria desenterrar todo o lixo antigo que coloquei ali durante anos. Imagino que eles me diriam que não haveria como identificar o meu lixo pessoal, que ele havia sido reabilitado e enterrado há muito tempo. Acho que ficariam se perguntando por que alguém desejaria destruir algo tão belo e útil para desenterrar lixo do passado. Será possível reabilitar uma vida que, por abandono negligente, tenha ficado tão cheia de lixo a ponto de a pessoa parecer imperdoável? E aquela pessoa que mudou sua vida, mas simplesmente não consegue perdoar-se? O profeta Alma ensinou que o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. A expiação de Jesus Cristo está ao alcance de cada um de nós. Ela pode purificar, reabilitar e santificar a todos, inclusive você. Não há hábito, dependência, rebelião ou transgressão que estejam isentos da promessa de perdão completo. Essa é a promessa da expiação de Cristo.
Ao aceitar e utilizar essa preciosa dádiva com gratidão, desfrutaremos tudo o que há de belo e proveitoso em nossa vida, que foi reabilitado por Deus por meio de seu amor infinito e pela expiação de seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo. Que vídeo poderoso, que ensinamento maravilhoso que o Elder Bowen compartilha com cada um de nós. E foi isso que Cristo fez. Ele fez isso por mim, fez isso por você. É impossível para Cristo encontrar os nossos pecados se nós nos arrependemos, como ensina belamente. Eles estão enterrados há muito tempo. O batismo nos proporcionou isso e uma vida reta também vai continuar nos ajudando a manter desta maneira. Outra coisa que vai poder nos ajudar a manter desta maneira, tá? É a ordenança do sacramento. Pensem só, olhem só o que o elder Mervyn G. Ballard, ele ensina a respeito do sacramento. Ele diz assim: queremos que todos os santos dos últimos dias vá à mesa do sacramento, porque este é um lugar de autoavaliação. Pensem só, aquilo que nós fazemos a cada semana, que tomamos logo no início da reunião sacramental. Cantamos o hino, oferecemos uma prece, o sacerdote, ele ora e roga pelo sacramento para que ele seja benéfico para todos nós, que ele perdoe nossos pecados, que nós também fazemos convênios, né? Prometemos coisas no sacramento. Ele diz, e não é só para comer esse pão, não é só para tomar essa água. Este é um lugar para você auto se avaliar. É um lugar de autoexame, é onde podemos aprender a corrigir nosso curso e endireitar nossa própria vida, harmonizando-nos com os ensinamentos da igreja e com nossos irmãos e irmãs. Que grande bênção é essa ordenança dada em misericórdia por cada um de nós. O batismo somente, se nós fôssemos batizados apenas uma vez para perdão dos nossos pecados, nós não conseguiríamos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Mesmo guardando os convênios, nós erramos. Nós não cumprimos os convênios e assim a cada semana temos a oportunidade de renovar esse convênio, firmar novamente um convênio com o Senhor de ser melhor, de nos avaliarmos, de corrigirmos e seguirmos em frente. O Elder Ballard, ele continua dizendo: quem entre nós não fere o espírito por palavra ou pensamento ou ação de um domingo para o outro? Muitas vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos e desejamos ser perdoados. O método de obter perdão é arrependermos de nossos pecados, procurando aqueles a quem nós ofendemos ou contra quem transgredimos, a fim de obter perdão. Aproximamo-nos depois da mesa do sacramento, onde, se estivermos sinceramente arrependidos e nos encontrarmos na devida condição, seremos perdoados e nossa alma espiritualmente curada. Sou testemunha, disse o elder Ballard, de que há um espírito presente na administração do sacramento, que aquece a alma dos pés à cabeça. Sentimos as feridas do espírito serem curadas e os fardos serem aliviados. Consolo e felicidade advém a alma que é digna e que realmente é desejosa de partilhar deste alimento espiritual. E assim é que Cristo nos vivifica a cada semana. Paulo começa falando sobre isso. A cada semana podemos ser vivificados pelo sacramento, por uma autoavaliação, pelo um autoexame, por buscarmos pedir perdão àqueles a quem ofendemos, àqueles a quem nós transgredimos. Primeira pergunta para você responder na planilha, no formulário, né? Como posso preparar-me melhor para ser vivificado a cada semana pelo sacramento? Depois de Paulo ter ensinado sobre isso, ele continua nos ensinando. Deixa eu pegar aqui, eu preciso sair daqui, só um pouquinho. Ele continua nos ensinando no versículo 4, e ele diz assim: porque Deus é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor que nos amou. Já falamos um pouquinho a respeito da misericórdia dele, por meio de tudo aquilo que ele ofereceu por cada um de nós. Pelo sacramento, por sua vida, por seus ensinamentos, pelos profetas, pelo plano de salvação, por tantas outras coisas. Ele é o exemplo da misericórdia. E podemos sentir o seu poder e a sua misericórdia quando nossos pecados são perdoados, quando ouvimos a sua voz, quando lemos as Escrituras, podemos sentir essa misericórdia. Gostaria de usar apenas um exemplo, tá? Em 3º Nef 17, no versículo 7, temos centenas de exemplos. Este é apenas um do seu poder e da sua misericórdia. Quando ele veio aqui nas Américas, ele diz assim: tende enfermos entre vós, trazei-os aqui. Há entre vós coxos, cegos, aleijados, mutilados, leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo, trazei-os aqui e eu os curarei. Percebo, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Pensem só nisso. Ele é todo cheio de misericórdia, o Salvador Jesus Cristo. Todos nós padecemos de alguma coisa dessa, física ou espiritual. Há centenas de nós que são coxos espiritualmente, cegos espiritualmente, aleijados espiritualmente. À medida que nos aproximamos do Salvador, ele demonstra a sua misericórdia. Sua misericórdia, ela está aberta àqueles que se aproximam dele, aqueles que procuram o Salvador Jesus Cristo. Esse é um grande exemplo de como nós podemos receber sua misericórdia. Ao nos aproximarmos dele, podemos sentir seu amor, receber sua misericórdia. No versículo 8, ele continua ensinando a respeito do Salvador. Paulo testifica com grande poder a respeito do Salvador em muitas das suas epístolas. Todos nós precisamos ir a Cristo. Ele continua dizendo, olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a fé quanto a graça é dom de Deus. Tá? E nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Nem de vossas obras nós não somos salvos, para que ninguém se glorie. Então, vamos começar explicando um pouquinho a respeito da nossa fé, ok? Ele diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e ele diz, nem a graça, nem a fé vem de você. A fé vem de Deus, é um dom de Deus. Olha o que o elder Bruce R. McConkie ele ensinou, e outros profetas já ensinaram esse mesmo princípio. A fé é um dom de Deus concedido como recompensa pela nossa retidão pessoal, sempre concedido quando a retidão está presente. E quanto maior for a obediência às leis de Deus, maior será a investidura de fé. Fé é um dom de Deus, pense nisso. Ele é dado a cada um de nós como recompensa pela nossa retidão pessoal. Quanto mais retos nós formos, mais nós teremos este dom de acreditar, de saber. Ok? Vamos falar um pouquinho agora aqui que é a graça. Todos nós já falamos a respeito disso, tá? Já sabemos a respeito disso. No Guia do Estudo das Escrituras diz, graça é o poder capacitador de Deus. Ok? Em 2º Nef 28, 2º Nef 2, perdão, no versículo 8, ele diz assim, portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas aos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos, misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito para efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Pensem nessa escritura. Esse capítulo ele é recheado de doutrina e nenhum de nós vai ser salvo, a não ser pelos méritos de Cristo, pela misericórdia de Cristo e pela graça de Cristo. Nenhum de nós pode ser salvo por nossas obras de retidão. Olhem só o que o presidente Uchtdorf ele diz. Não podemos simplesmente merecer o céu.
Os requisitos da justiça são uma barreira que somos impedidos de superar por nós mesmos, a não ser pelos méritos, misericórdia e graça desse Santo Messias, tá? Paulo ensina com poder a respeito disso. Então, aprendemos que graça é o poder capacitador de Cristo, que ele dá àqueles que têm fé, mas fé também é um dom que é dado devido à nossa retidão pessoal. Nós não podemos ser salvos por nossas próprias obras de retidão. Se não houvesse um Cristo, todos nós estaríamos perdidos. E como eu sou grato a esse Cristo, por ele ter dado sua vida por mim, por você. Eu sei que ele é o Filho de Deus e ele está disposto a nos ajudar, nos suportar e nos consolar e nos guiar em tudo aquilo que nós precisamos. Vamos continuar? No versículo 14, ele diz assim: porque ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio dele. Paulo faz agora uma comparação com o templo, tá joia? Se a gente ler um pouquinho atrás, a gente vai ver a respeito disso. Mas a gente vê que a alusão dele é ao templo, né? Então, vamos mostrar aqui como era isso, tá bom? Ele fala dessa parede que dividia as pessoas. Muitos só podiam vir até aqui e não podiam entrar no templo. Então, Paulo, ele diz, olha, o que Cristo fez, ele derrubou essa parede que separava Cristo de nós. Versículo do 15 ao 18, ele continua, e ele diz o seguinte: na carne desfez a inimizade, a saber, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar a si mesmo os dois em um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar com Deus a ambos em corpo, matando neles as inimizades. E vindo ele, pregou a paz, e vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao mesmo Espírito, ao Pai. Cristo veio e existia todas aquelas ordenanças que tinham que ser levadas para o sacerdote, e o sacerdote é quem fazia. Cristo veio para acabar com isso. Cristo veio para cumprir isso, perdão, e para nos conciliar com Deus. Por meio da oração, nós podemos fazer isso. Por meio dos convênios que nós temos com Cristo, ele fez isso. E é tão importante nós compreendermos que existia essa separação. Olha só o que alguns historiadores, eles dizem, olha, nenhum estrangeiro deve ultrapassar as barreiras em torno do santuário. Quem for pego fazendo isso terá a si mesmo a culpa de sua morte, que os seguirá. Aqueles que ultrapassavam a barreira, eles morriam. E a culpa era de quem? Era deles, porque eles sabiam que não podiam ultrapassar. Todos nós, hoje, temos essa barreira quebrada. Nós podemos nos chegar ao Pai, ao Filho, podemos nos chegar à mesa do sacramento, podemos aprender sobre Ele. Ele vive e Ele quer nos ajudar. Muitos de seus apóstolos e profetas atualmente testificam e ensinam a respeito disso. Vamos ver um filme. Paulo testificou e ensinou a respeito de Cristo, e nós vamos ver testemunhas atuais ensinando a respeito dele também. Declaro-lhes que sei que Jesus é o Cristo. Sei que ele vive e nasceu no meridiano dos tempos. Ensinou o Evangelho e foi provado. Sofreu, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia.
Assim como seu pai, ele possuía um corpo de carne e ossos. Presto meu solene testemunho de que Jesus Cristo vive. Ele é o Salvador e Redentor do mundo. É o Messias prometido. Ele viveu uma existência perfeita e expiou por nossos pecados. Ele estará sempre ao nosso lado. Deus, o Pai, vive. Ele ouve e responde a nossas orações com amor. O Salvador Jesus Cristo, ressurreto e cheio de glória, vive e estende-nos a mão com misericórdia. Ele é nosso Salvador, o Filho de Deus. Ele é o autor da salvação. Ele nos chama, vinde após mim. Ele ensina, vai e faze da mesma maneira. Ele suplica, guardai os meus mandamentos. É meu testemunho de que esta obra em que estamos empenhados é verdadeira. O Senhor a dirige. Que possamos sempre segui-lo é minha sincera oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E grande bênção é ouvir o testemunho desses profetas videntes e reveladores, dos profetas modernos, ensinando e testificando que Cristo veio para derrubar qualquer barreira. Cristo, ele desfez a inimidade. Cristo, ele nos reconciliou com Deus. Cristo, ele pregou a paz e nos levou novamente ao Salvador, a Deus, nosso Pai. Quão grato podemos ser e devemos ser a este ser que é nosso irmão e que tanto fez por cada um de nós. E além de ele fazer tudo isso, por causa de sua grande misericórdia, por causa do seu grande amor por nós, ele estabeleceu sua igreja. E olha só o que diz aqui no versículo 18 e 19. Porque 19 e 20. E assim que já não sois estrangeiros, porque Cristo fez isso. Não existe estrangeiro, não existe nenhum forasteiro, mas todos são concidadãos e eles são da família de Deus. É assim que ele nos considera. Ele nos considera seus filhos. Ele nos considera, não, nós somos seus filhos, edificados. E aí ele diz assim, olha, e a maneira que eu deixei para que você saiba disso, para que você aprenda sobre isso, para que você cresça sobre isso, edificados sobre o fundamento de apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quão grato nós devemos ser aos profetas e apóstolos modernos, atuais, que tanto sacrificam e que nos ensinam a respeito desse Cristo. Na antiga Israel, o Senhor sempre chamou profetas. Vamos ver um outro vídeo ensinando a respeito disso. Eu sei que vocês conhecem muito bem este vídeo. Vamos falar um pouquinho, vamos ouvir novamente este vídeo. Na antiga Israel, o senhor da vinha protegia o valioso fruto contra os salteadores. Ele ordenava que se construíssem cercas e muros à sua volta e que ficasse uma sentinela na torre para dar o alarme enquanto o inimigo ainda estivesse longe. O posto de observação elevado da sentinela permitia-lhe ver o que outros não viam e proteger a vinha de perigosos ataques. Hoje, o Senhor deu-nos proteção semelhante.
Chamou profetas e apóstolos que funcionam como vigias na torre que nos avisam dos perigos de nossa época. Vocês vivem em um mundo de terríveis tentações. A pornografia, com sua imundície ignóbil, varre a terra como uma horrível maré que a tudo absorve. Ela é venenosa. Não leiam esse tipo de coisas, nem assistam a elas, pois os destruirá se o fizerem. Roubará seu autorrespeito e os privará da sensibilidade para as belezas da vida. Irá arrasá-los e chafurdá-los em um pântano de maus pensamentos e possivelmente de más ações. Mantenham distância dela. Fujam dela como fugiriam de uma doença pestilenta, pois é igualmente mortal. Com o número crescente de conversos, precisamos de um esforço significativamente maior no sentido de ajudá-los a encontrar o rumo. Meninas? Oi. Emily, estas são Jenica e Brighton. Esta é Emily. Ela e a família foram batizadas na semana passada. Depois dou uma passadinha pra te ver. Todos esses conversos precisam de 3 coisas: fazer um amigo, ter uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Para nós é um dever e uma oportunidade proporcionar-lhes estas coisas. Ai, pessoal, eu tenho que contar o que minha irmã fez. Pois ontem à noite o Jared veio buscá-la. Aí eu abri a porta e dei com ele cheio de laranja entre os dentes. E a irmã dela abriu a porta e uma máscara. Não, vocês precisavam. O Salvador demonstra ter o eterno desejo de proteger-nos. Ele mostra-nos o caminho sempre da mesma forma. Embora use diferentes meios para alcançar todos os que estão dispostos a aceitar, o seu convite, a mensagem transmitida dos seus profetas, é seu principal meio de comunicação quando o povo está qualificado para ter os profetas de Deus em seu meio. Os servos autorizados têm o compromisso de admoestar o povo, mostrando-lhe o caminho seguro a seguir. E grande bênção é termos profetas e apóstolos, videntes e reveladores, que podem nos ensinar o caminho com segurança. Segunda pergunta: o que farei para seguir melhor o Salvador por meio de seus profetas? Vamos agora para Efésios 5, de 21 a 23. Então, vamos compartilhar aqui. Efésios 5, e ele continua ensinando claramente a respeito agora das irmãs, né, das mulheres, no versículo 21, e é muito bom a gente usar a tradução de Joseph Smith aqui, né, para a gente entender bem. Existiam alguns costumes naquela época que não são os costumes que nós temos hoje, tá? E nós não podemos comparar uma coisa com a outra. A doutrina que Paulo ensina, 100% correta. Os costumes e tradições vão mudando ao longo do tempo. No versículo 21, ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quando nós clicamos aqui, reconciliando-vos uns aos outros pelo poder de Deus. É assim que nós nos sujeitamos a Deus, nos reconciliando uns com os outros. E ele continua assim: mas vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, se nós clicarmos aqui, ele vai dizer assim: e vós, mulheres, sujeitai-vos ao justo conselho
de seu próprio marido. Então, os maridos têm bons conselhos? Sim, quando eles usam o sacerdócio. É a mesma coisa que ele continua aqui embaixo. Ele diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher. Olha o que ele diz aqui. Porque o marido preside sobre a mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja e é o salvador de todo o corpo. A família proclamação ao mundo nos ensina claramente aquilo que o Senhor está dizendo com este versículo. Olha o que diz aqui na família proclamação ao mundo. Segundo o modelo divino, esse é o modelo que é vivido lá no céu, né? Modelo divino, vem de Deus. O pai deve presidir a família com amor e retidão. É dessa maneira que Deus nos preside. Esse é o modelo divino. E ele diz, olha, o mesmo modelo que eu utilizo é o que vocês têm que utilizar. E ele diz, presidir a família com amor, com retidão, tendo responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e de protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Não existe um homem maior que a mulher, não existe uma mulher maior que um homem. Ambos são parceiros iguais. É isso que Deus tem estabelecido. Este é o modelo divino. Se nós pegarmos aqui o versículo 25, olha só, vós, agora ele começa a falar dos maridos, né? Vós, maridos, amai vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muito interessante aqui o que ensina no manual. Olha essa declaração do presidente Hinckley. Como o marido ou a mulher pode tratar o cônjuge como o Salvador trataria? A felicidade no casamento é não é tanto uma questão de romance. Que coisa boa aprender sobre isso, né? Vocês que estão se preparando para algum dia casar, e para todos nós que já somos casados, mas sim uma zelosa preocupação pelo conforto e bem-estar de seu companheiro. A felicidade no casamento, então, a preocupação pelo conforto, pelo bem-estar de nosso companheiro eterno. Qualquer homem que fizer do consolo de sua esposa sua primeira preocupação, permanecerá em seu amor por toda a vida e por toda a eternidade que ainda está por vir. Olha só o que o Elder Clayton fala. Observei que os casamentos mais felizes, tanto o marido quanto a mulher consideram seu relacionamento uma pérola sem preço, um tesouro de valor infinito. Os dois deixam os respectivos pai e mãe e estabelecem juntos um casamento que vai prosperar pela eternidade. Compreendem que trilham um caminho ordenado por Deus. Sabem que nenhum outro relacionamento de qualquer espécie pode proporcionar tanta alegria, gerar tantas coisas boas e produzir tamanho refinamento pessoal. Observem e aprendam com os melhores casamentos. O marido e a mulher consideram o seu casamento inestimável. E esse é o conselho que ele dá. Paulo começa no capítulo 5 dando conselho para as irmãs, que a gente viu, dando conselho agora para os maridos como tratar, né? Porque ele falou lá bem claramente, ele diz assim, vós maridos, amai vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja. Agora nós vimos duas citações falando, olha, eles priorizam, tá? É algo que tem que ser prioridade, tem que ser refinado. Então, é desta maneira, o conselho que o Senhor deu. Depois, no capítulo 6, ele dá conselhos para a família inteira, ok? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, honra o pai e a mãe, né? Então, ele dá agora conselhos, primeiro dá conselhos para as esposas, depois para os maridos, e agora ele dá o conselho para o restante da família, que são os filhos. Ele fala sobre a obediência que temos que ter, também fala sobre honrarmos nosso pai e a nossa mãe. E para terminarmos, eu gostaria de passar um vídeo, mais outro vídeo hoje, falando
a respeito de como nós podemos fazer isso, ok? Deixa eu compartilhar esse vídeo aqui com cada um de vocês. You have to ask yourself, what are you willing to do to have the Spirit in your home? We had a Bishop's Youth discussion, and Bishop challenged us to write something down on a piece of paper about some way we can make the home more of a holy place. It's kind of a big challenge. I didn't really know if I could do it. I picked to do service around the home and do jobs when people weren't asking me to, and if they did, willingly. I didn't know about the challenge, but I think I noticed what Eden was doing because she ended up doing things that I would ordinarily be having to do. It felt like a huge relief because I was dreading doing the jobs, as well as just really pleased and happy that Eden was able to do that she was thinking of someone else and noticed. Well, I think Eden's like a quiet achiever. She often does little things that you don't notice until later on. I decided that every time I got home from school, I'd usually just chuck my bag on the ground, but instead of that, I'd take my bag to my room, put it down, clean up my room if there was stuff on the ground, and then go do homework. I wasn't looking for anything that they were doing, and it suddenly dawned on me that I hadn't had to get at him for picking up his stuff, and I realised I'd been feeling calm. You know, when I walk in the door, I'm not having to fall over his bag. At the time, I was working on personal progress and integrity. One of the goals was to try and make family home evening a regular part of our family's week. So I decided to make this my goal. I think traditionally in the past we've had tussles to get family home evening going sometimes, but when it's coming from your children, it really kind of changes the whole atmosphere that they want the Spirit, they want, you know, this family time together. The most rewarding part about this has been being able to see our families being strengthened and grow closer together. It let us be able to have more family time. I felt a lot more connected with my family during that month because we weren't arguing, we were always having fun. I felt the real power of our family and that Heavenly Father needed our family. Never underestimate yourself, you know, you can help those around you. As I've pondered about the importance of youth and what they can give, their strength and their power can lift you up and carry you along in your own responsibilities as a father and a husband. Yeah, my kids inspire me to make changes in my life and to try harder. I think that every time we make an effort to help each other, it's just another testimony of our love for each other. You have to ask yourself, what are you willing to do to have the Spirit in your home? I'll do whatever it takes to have the Spirit in the home. My name is Hannah Amendi. I'm Eden Amendi. My name is Hunter Amendi. And my home. And my family. And my home is my holy place. Novamente, que grande bênção podemos aprender com Paulo. Primeiro, testificando que Cristo é o cabeça de tudo aquilo que ele fez por nós e que ele qualifica tanto o homem, quanto a mulher, quanto toda a família, para que possam fazer de seu lar um lugar santo. Minha última pergunta para que vocês possam responder no formulário é: o que farei para tornar meu lar um lugar santo? Sei que Cristo ele vive, sei que ele nos ama profundamente. Eu amo meu Salvador e sou tão grato por sua vida, por seus conselhos, por seus profetas e por ele ter estabelecido as famílias. O Pai preside o lar e vai continuar sendo uma grande bênção quando ele presidir conforme ensinado na família proclamação ao mundo. A mulher é a suprema criação de Deus. Ambos são parceiros iguais. A família foi dada e ordenada por Deus e todos em nosso lar podem contribuir para que possamos ter um lugar santo. E foi isso que Paulo nos ensinou nessa aula maravilhosa hoje. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e suas preciosas
famílias. Um forte abraço a todos nós.